Os titãs colossais caíram um por um, não pelo vapor abrasador que os caracterizava, nem pelas espadas de aço que os exploradores aperfeiçoaram durante décadas. Caíram porque algo cruzou o céu mais rápido que qualquer foguete, mais silencioso que qualquer flecha, e atravessou suas nucas de um só golpe. O Imperador Mark não precisou de estratégia, não precisou de muralhas, não precisou de exército. E o mais aterrador de tudo é que ele nem sequer considerou os titãs como uma ameaça real. Ele os considerou um problema de aquecimento. Hoje vamos explorar um dos cruzamentos mais devastadores que você pode imaginar. O que aconteceria se o Imperador Mark, o conquistador Viltrumita que submeteu civilizações inteiras na segunda temporada de Invincible, tentasse conquistar o mundo de Ataque a um Titã? Não o Mark heróico, não o Mark que lutou contra seu pai, o Mark que escolheu o Império, aquele que decidiu que a dominação era o caminho mais rápido para a paz. E já te adiantamos algo, antes que este roteiro termine, você verá o Titã Colossal enfrentar corpo a corpo um Viltrumita de potência total, e o resultado mudará tudo o que você achava que sabia sobre o poder em ambos os universos. O Imperador Mark chega sem aviso, como sempre fazem os Viltrumitas. Não há nave. Não há delegação diplomática. Há um impacto sônico na alta atmosfera e, em seguida, uma figura que desce sobre Paradis em velocidade terminal, freando no último segundo com uma precisão cirúrgica que deixa uma cratera de 10 metros no solo. Os soldados do corpo de exploração que patrulham o perímetro nunca tinham visto nada igual. Não há titã que se mova dessa maneira. Não há nada em seus manuais de combate que descreva um ser humano de tamanho normal capaz de criar esse impacto. Seus equipamentos de manobra 3D não servem de nada aqui. Não há estruturas altas o suficiente, não há ângulo de aproximação que funcione contra alguém que pode se mover em 3 dimensões mais rápido do que a percepção visual deles. O primeiro enfrentamento ocorre quase de imediato. Um pelotão de exploradores tenta detê-lo com gases paralisantes, o protocolo padrão para ameaças desconhecidas. Mark nem sequer pisca. Sua biologia Viltrumita filtra toxinas em segundos. Ele os olha, avalia que não representam uma ameaça letal e simplesmente os ignora. Ele não os mata. Isso é importante. O Imperador Mark não mata desnecessariamente na etapa de avaliação. Primeiro, ele quer entender o que tem à sua frente. O que ele encontra nos primeiros minutos o surpreende genuinamente. Não pelas muralhas ou pelos soldados, mas por algo que detecta a quilômetros de distância, uma concentração massiva de calor biológico e energia cinética que nenhum ser humano deveria estar gerando. Eren Yeager, em sua forma de titã de ataque, está ativo. E Mark voa em direção a essa fonte de energia com curiosidade genuína. O encontro entre Mark e o titã de ataque de 15 metros é, em termos puramente visuais, quase cômico. Mark tem 1,80 m. Eren, em forma de titã, tem 15 metros. Mas Mark já lutou contra seres do tamanho de edifícios antes. Já parou socos de Viltrumitas veteranos que movem planetas. 15 metros não o impressionam. O que o impressiona, porém, é a velocidade de Eren. O titã de ataque não é o maior, mas é um dos mais rápidos e táticos. Eren desfere um golpe com força suficiente para demolir uma muralha de pedra, e Mark bloqueia com o antebraço. O impacto gera uma onda de choque que derruba árvores em um raio de 100 metros. Mark recua 2 metros no ar. Apenas 2 metros. Mas aqui está a primeira variável que muda tudo. Eren pode se regenerar. Cada ferida que Mark lhe infligir fechará em segundos. E Mark pode calcular em tempo real que atacar o corpo do titã de ataque é inútil porque a nuca, o ponto crítico, está protegida por reflexos que Eren treinou durante anos de combate real. Não é um titã sem mente. É um estrategista dentro de um corpo gigante. O combate inicial termina em um empate tático. Mark poderia destruir o corpo do titã, mas Eren escaparia do interior. Eren poderia golpear Mark com força suficiente para ferir um humano normal, mas Mark não é um humano normal. Ambos se retiram momentaneamente. Ambos entendem que o que tem à frente é diferente de tudo o que já enfrentaram. E é nesse momento de pausa que a situação se torna verdadeiramente perigosa. Eren não luta sozinho. Nunca lutou. E enquanto Mark avalia suas opções sobre Paradis, Eren ativa algo sem precedentes em qualquer universo que Mark tenha conquistado. Ele convoca os titãs colossais. Não 10. Não 100. Milhares. Milhares de titãs de 50 metros cada, emergindo das costas, avançando do interior das muralhas transformadas. Uma maré de calor, vapor e peso que literalmente faz o solo do continente tremer. O estrondo, rumble, não é um exército no sentido convencional. É um fenômeno geológico com intenção. Mark observa das alturas, e pela primeira vez neste cenário, experimenta algo parecido com uma recalibração tática real. Não medo. Viltrumitas não processam o medo da mesma forma. Mas sim, reconhecimento. Ele reconhece que destruir 1000 titãs colossais um por um consumiria tempo, energia e exposição sustentada que poderia custar caro se Eren usasse esse tempo para algo mais.
Aqui entra a lógica Viltrumita pura. Um conquistador não destrói recursos desnecessariamente. Um mundo com milhares de titãs colossais sob controle centralizado é, em termos Viltrumitas, um ativo militar extraordinário. Se Mark puder tomar o controle da fonte, de Eren Yeager ou do Titã Fundador, ele não precisa destruir os titãs. Ele os herda. Isso muda completamente sua estratégia. E muda completamente as probabilidades deste cenário. Mark para de esquivar e começa a atacar com propósito. Ele não mira nos titãs colossais, mira diretamente em Eren. E aqui começa o combate que mencionamos no início, aquele que justifica tudo o que construímos até agora. Eren, sabendo que Mark vem especificamente por ele, faz algo que surpreende até os espectadores veteranos de sua própria série. Ele abandona o corpo do titã de ataque e assume a forma do titã fundador em combate. Uma figura blindada com capacidade de gerar explosões de vapor que vaporizam tudo em seu raio. O choque térmico dessa transformação lança uma onda de calor que derreteria um tanque de aço em segundos. Mark entra nessa nuvem de vapor em velocidade máxima. Sua biologia Viltrumita tolera temperaturas extremas. Não sem dano, mas sem ficar incapacitado. Ele sai do outro lado com queimaduras superficiais que já estão cicatrizando e acerta o primeiro golpe direto contra a nuca da estrutura de Eren com força suficiente para desestabilizar um ser daquele tamanho. Eren sente o impacto mesmo dentro do corpo do titã. Não há precedente para isso. Nada atinge o fundador pelo lado de fora com essa velocidade e precisão. O intercâmbio que se segue dura vários minutos em tempo real e é devastador para a paisagem ao redor. Mark sofre dano real pela primeira vez. Queimaduras profundas, uma costela fraturada por um impacto de vapor concentrado e perda momentânea de orientação pela temperatura. Mas Eren também está acumulando dano estrutural em um ritmo que sua regeneração começa a não compensar. O ponto de ruptura chega quando Mark consegue alcançar o cristal interno onde Eren está fisicamente. Ele não o mata. Ele o imobiliza. Com uma mão no cristal e pressão suficiente para rachá-lo, o Imperador Mark estabelece o primeiro ultimato real deste cenário: rendição ou destruição total, deixando Eren exposto. E aqui é onde o cenário se torna filosoficamente interessante, porque Eren Yeager não é o tipo de pessoa que se rende. Nunca foi. Todo seu arco narrativo é construído sobre a ideia de que a liberdade, sua visão particular e brutal de liberdade, vale mais do que a própria vida. Mas Eren também é estratégico. E neste momento, com o cristal rachado, Eren faria algo que ninguém no universo de Ataque on Titan esperaria. Ele negociaria. Não por medo, mas por cálculo. Porque Eren entende que há um tipo de poder que nem os titãs colossais podem combater no curto prazo, e esse poder acabou de demonstrar que pode chegar até ele fisicamente. A negociação de Eren não seria rendição, seria uma aliança tática temporária com a intenção de buscar uma vantagem a longo prazo. Eren manipulou o tempo e a memória antes. E, em algum lugar dessas memórias, poderia existir informação sobre como combater algo sem precedentes em seu mundo. Mas o Imperador Mark não é ingênuo. Ele conquistou civilizações mais complexas que esta. Reconheceria a negociação de Eren pelo que ela é. E aqui chegamos à pergunta central de toda esta análise. Pode um Viltrumita conquistar um mundo onde o maior poder não é físico, mas biológico e geracional? O Titã Fundador não morre quando Eren morre, ele passa para outro portador. O poder que torna os titãs possíveis não pode ser destruído pela força bruta. Pode ser conquistado, mas apenas se o conquistador entender sua natureza, e isso exige tempo, informação e aliados internos. A conclusão mais honesta deste cenário é que o Imperador Mark venceria o combate direto, mas não venceria a conquista, pelo menos não rapidamente. Paradis cairia em semanas, mas o poder do Titã Fundador migraria, se esconderia, esperaria. E o Império Viltrumita estaria perseguindo uma chama que não pode ser apagada com os punhos. A menos que Mark decidisse fazer algo que sua versão conquistadora raramente considera: ouvir, aprender, integrar-se em vez de apenas dominar. E se isso ocorresse, se o Imperador Mark escolhesse entender o mundo dos titãs em vez de apenas esmagá-lo, ele poderia se tornar algo muito mais perigoso que um conquistador. Poderia se tornar o portador de um poder sem limite biológico conhecido, combinado com a genética Viltrumita mais poderosa do universo. Isso já não seria conquista. Isso seria um deus. E com isso deixamos a pergunta para os comentários. Você acha que Eren poderia ter encontrado uma maneira de matar Mark permanentemente? Ou o poder Viltrumita é simplesmente uma categoria para a qual o mundo dos titãs não tem resposta definitiva? Deixe sua teoria abaixo. Se este vídeo explodiu sua cabeça, você já sabe o que fazer.